Nós vemos claramente que muitas vezes levanta-se um partido, né? Principalmente quando se trata de viés político. Bom, eu costumo me informar em redes conhecidas, né? Cara, depende muito, depende quem é o influenciador e quem é o jornalista. Mas eu confio mais no influencer porque ele dá a informação muito mais direta. Eu desconfio quando recebo uma notícia vinda de um veículo com qualidade duvidosa. O veículo tradicional, ele passa mais credibilidade, né, do que um influenciador, mas... Eu busco acompanhar os veículos que eu mais me identifique ou até que eu mais goste, mas isso depende do nível da informação. Você consome notícias no dia a dia. Como costuma se informar? Instagram, TikTok, portal de notícias? Em quem você acredita quando vê uma notícia? Estamos aqui para apresentar o podcast O Outro Lado da Comunicação. Sim, o lado não de quem produz conteúdo, mas de quem consome. Em um mundo no qual a informação chega cada vez mais rápido, confiar virou um desafio. E para isso, nós reunimos mais do que dados. Nós fomos às ruas para saber o que o público pensa sobre essas profissões e seus profissionais, jornalistas, publicitários, entre outros. A partir deste material robusto, a ideia é debater como aprimorar aquilo que as pessoas consomem como informação, entretenimento e propaganda. Um debate sobre confiança, redes sociais, fake news e o papel do jornalismo na sociedade atual. Neste episódio de estreia, reunimos também um time de jornalistas renomados, Gisele Cabrini, João Marcos Oliveira e João Pedro Lobo, além de Frederico Garcia, publicitário especialista em Data Analytics. Eu sou César Brunelli. Eu sou a Júlia Valentim. Hoje é segunda-feira, 18 de maio, e começa agora o primeiro episódio da série Do Outro Lado do Jornalismo. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. Meu nome é Frederico Garcia de Oliveira, eu sou publicitário especialista em Data Analytics e agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que falam um pouco sobre esse assunto que a gente vai aprofundar mais para frente no episódio. Primeiramente, a gente observa que pela uma pesquisa realizada pela Digital News Report, que analisa o índice de confiança, a confiança no jornalismo brasileiro estabilizou-se em torno de 42%. Embora o Brasil ainda lidere em níveis de confiança na América Latina, esse índice representa uma queda de quase 20 pontos percentuais na última década. Porém, segundo uma outra pesquisa realizada pela Real Time Big Data, de pesquisa de opinião pública, o levantamento revelou que 52% dos brasileiros não confiam na imprensa. E essa desconfiança varia conforme o espectro político, sendo mais acentuada entre oposicionistas e grupos mais conservadores. Agora, olhando para uma pesquisa realizada pela Celtic.br, de painel TIC de domicílios, cerca de metade dos usuários de internet brasileiros desconfiam frequentemente de informações produzidas por veículos de jornalismo profissional, preferindo se informar por meio de influenciadores e redes sociais, canais nos quais a apuração costuma ser menor. De volta ao estúdio, valeu Frederico, depois desses dados que ele trouxe, 52% dos brasileiros não confiam na imprensa. Isso é um dado relevante e importante pra gente pensar um pouco, né? Onde que a gente tem que confiar, onde que a gente não tem que confiar. E agora, pra gente dar seguimento aqui no nosso primeiro tema, como você se informa e avalia a qualidade do que consome em termos de informação no dia a dia? Vivemos de informação 24 horas, a notícia não para, seja rede social, portal, em tudo que é lugar, né, Júlia? Exatamente, e para entender melhor como as pessoas se informam e como elas acabam avaliando a qualidade das notícias que consomem no dia a dia, nós conversamos com algumas pessoas que falaram sobre essa confiança na informação. Vamos ouvir agora as opiniões do Davi, do Luiz e da Maria Luísa. Hoje, basicamente, me informo em canais digitais de mídias já conhecidas como G1, Valor, Estadão, UOL, portais de informações. Uso pouco YouTube, não me informo por redes sociais, que acredito que sejam mídias manipuladas a critério do gosto do cliente, né? Do usuário, no caso. Mas hoje, por padrão, eu vejo que as notícias são bem direcionadas a um certo público, não tem mais uma seletividade ou apenas a isenção de informar. Bom, eu costumo me informar em redes conhecidas, né? Às vezes acabo que por rede social, através do Instagram, eu vejo alguma notícia e logo em seguida já busco outras fontes, né, como a Globo, a CNN, para verificar
a veracidade da informação vista antes na rede social? Normalmente através da internet, né? Hoje a internet eu acredito que seja um dos maiores meios de comunicação e eu costumo me informar pela plataforma, pelo Twitter, né? Que hoje é o X, também pelo Instagram e raramente pela televisão quando eu assisto o jornal. Bom, temos aí opiniões diversas, né? Então agora nós queremos saber a opinião dos nossos convidados jornalistas. O que vocês acham dessas falas? Isso muda o formato de conteúdo? Qual é o caminho para melhorar a qualidade do jornalismo? Eu gostaria de começar essa conversa com a Gisele Cabrini. Bom, então, olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder passar um pouquinho, compartilhar um pouco da minha experiência. Eu já tenho aí, são 30 anos, né, como jornalista. E eu vivi essa revolução, né, do analógico para o digital, do impresso para o online, esse grande boom que aconteceu no começo dos anos 2000. Então já foi uma mudança de padrão de consumo, né? E eu acho, assim, o que eu acredito, a gente não conseguiu aqui saber exatamente a idade dos entrevistados, mas eu acho que existe muito essa questão geracional, de como cada um se informa. Eu digo por mim, né? Eu resolvi ser jornalista para trabalhar com impresso, para trabalhar com revista. E hoje eu trabalho, né, cross-mídia, a gente faz um pouquinho de tudo. E eu acho importante isso que vocês estão fazendo aqui, esse movimento, cumprimento aí vocês por essa iniciativa, né, porque é muito fácil a gente falar sobre a nossa ótica como jornalista. E eu acho que a gente ouvir quem consome é super importante. E aí eu quero saber aqui se algum dos meus colegas quer dar opinião, quer dividir um pouquinho do que sabe. Claro, Gisele. Bom, meu nome é João Marcos, não tenho tanta experiência quanto você no mercado, né, mas estou atuando aí como assessor de imprensa há 4 anos, né, tive uma breve experiência em televisão. E assim, eu acho que hoje a gente vive uma contradição muito grande. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil separar o que é fato do que é opinião, interesse ou até desinformação. As redes sociais aceleram tudo. A notícia chega primeiro no TikTok, no Instagram, no WhatsApp. Só que a velocidade não significa qualidade, né? E os dados mostram isso, né? Como os locutores, né, bem apresentaram, os dados apontam que o consumo de notícias pelas redes sociais já ultrapassa muitos meios de comunicação tradicional, sabe? Principalmente entre jovens. No Brasil, YouTube e Instagram já são usados por boa parte da população para acompanhar notícias semanalmente. Bom, então acho que agora a gente vai passar a bola aí de novo pro pessoal aqui do estúdio, que acho que tem mais notícia Com aí, certeza. Mais temas pra gente discutir, não é isso? Com certeza. Obrigado pela avaliação de vocês. Júlia, são dados totalmente relevantes, né? E é um prazer ter vocês aqui com a gente pra gente poder dar esse segmento nesses debates. Nosso segundo tema é jornalistas versus influencer. Quem passa mais credibilidade? Os influenciadores estão em alta e isso amplia riscos, né, Júlia? Pois é, César, é um tema muito importante, né? E com o crescimento dos influenciadores digitais, fica cada vez mais necessário refletir sobre a credibilidade da informação, responsabilidade e a diferença também entre informação profissional e opinião nas redes, né? E para entender melhor esse cenário, vamos ouvir agora o que pensam os entrevistados William e Marcos. Cara, depende muito, depende quem é o influenciador e quem é o jornalista. Mas eu confio mais no influencer porque ele dá informação muito mais direta. O jornalismo não, ele é mais filtrado e mais tendencioso para um lado, entende? Então, assim, eu acredito que a notícia ela tem que ser exposta da forma como aconteceu. Então, é aquela frase, tem 3 lados de uma história. O meu, o seu e o que realmente aconteceu. E no jornalismo, eu vejo que, eu vou mostrar só o meu lado. E você se vira aí para entender o que aconteceu. Então, por isso que eu prefiro as redes sociais. Óbvio que tem alguns casos, alguns jornalistas mais renomados. Eu não digo que ele é um jornalista. Tem, por exemplo, o Drauzio Varela. Ele conhece muito sobre um assunto. Quando ele se apresenta, ele explica o que acontece, ele expõe toda a verdade. Então isso faz com que ele tenha mais credibilidade. O veículo tradicional, ele passa mais credibilidade, né? Do que um influenciador, mas depende do influenciador também.
quando a gente sabe que o influenciador ele é um jornalista de renome, que atualmente faz algum trabalho independente, também passa credibilidade. Algum influenciador que a gente nota que não é formado em jornalismo, que está ali somente para ganhar like na rede social, ou que tem um podcast de entrevista, assim, já não passa tanta confiança quanto um portal tradicional, entendeu? O portal tradicional realmente ele é mais confiável. Tema polêmico esse, hein? E para aprofundar essa discussão, eu gostaria de passar a palavra para o João Marcos. João, você sente que existe aí um conflito de opiniões depois de ouvir esses depoimentos? Ou seria a mesma visão, porém colocadas de forma diferente? Sua análise, por favor. Perfeito, Júlia. Obrigado pela palavra. Falando um pouco sobre minha experiência, né? Eu me formei, né, em jornalismo em 2022. Atuo no mercado de assessoria de imprensa desde 2022, né, do ano que eu me formei. Eu acho que o influenciador ganhou algo que o jornalismo tradicional perdeu um pouco nos últimos anos: a proximidade. A pessoa sente que conhece aquele criador, acompanha a rotina dele, cria uma relação emocional. Isso gera identificação e, consequentemente, confiança. Só que a credibilidade não pode ser confundida com popularidade. O jornalista trabalha com apuração e responsabilidade editorial, checagem e compromisso com o público. O influenciador muitas vezes trabalha com opinião, percepção e experiência pessoal. São coisas bem diferentes. Boa, João. De xará para xará. Sou João Pedro, também recém-formado em jornalismo. E é o que você trouxe, né, João? O influenciador, ele realmente conquistou, acho que, esse espaço, né? Da atenção, justamente pela forma, né, que ele passa a informação, aquilo que ele pensa. E eu sinto muito pra gente ter perdido, pelo menos, ou tá disputando. Na minha avaliação, a gente perdeu esse espaço, né, hoje. Então, assim, acredito muito que a questão realmente é reinventar, sim. É a forma com que a gente passa a informação. Me choca a gente, talvez, usar o influenciador para poder entender como que é que se comunica. Isso parece estranho, né? Parece que nós que somos formados em comunicação, usar uma posição que apareceu recente como exemplo, como seguir, é estranho. Mas a gente precisa, né? Nós temos esse compromisso que você falou de responsabilidade na informação. Muito obrigado, João. E isso é uma pauta muito relevante, porque é preocupante, né? O jornalismo perdendo força, influenciador ganhando força, e entra numa questão muito crítica da questão da fake news, que é o nosso último tema deste episódio. Fato ou fake? Sabemos que a fake news vem crescendo nas redes sociais, e isso é de se preocupar, né, Júlia? Exatamente, esse é um ponto que não dá para ignorar, né? E para fechar a nossa discussão, vamos ouvir agora mais sobre como lidar com a desinformação nas redes. Eu desconfio quando recebo uma notícia vinda de um veículo com qualidade duvidosa. Quando vem de uma fonte desconhecida, de veículos de comunicação não tão massivos. Já soa o alarme para mim de que eu preciso pesquisar mais a respeito, checando a informação que eu recebi. Acredito que as redes sociais, elas funcionam tanto para disseminar fake news, quanto para disseminar informação de qualidade na mesma proporção. Para as duas situações, elas vêm funcionando muito bem, por sinal, a meu ver. Ainda é que aí que está a alegria e a tristeza de lidar com essas redes. Nós precisamos cada vez mais estarmos atentos à qualidade do que recebemos e de quem recebemos os conteúdos informativos. Na minha opinião, as redes ajudam a nos manter atualizados, mas ao mesmo tempo também são fontes de desinformação. Geralmente eu busco acompanhar os veículos que eu mais me identifique ou até que eu mais goste, mas isso depende do nível da informação. Então, por exemplo, informações cujo o contexto pode ser mudado pela perspectiva do jornalista, por exemplo, alguma informação política, eu tento expandir a minha procura por outros veículos que vão abordar ambos os lados, ambos as perspectivas, para que eu consiga entender e formar para mim
é a melhor base e entender melhor a situação? Bom, buscar fontes confiáveis e sérias nunca foi tão importante quanto agora, né? E agora uma pergunta para nossa mesa redonda. Vocês já foram vítimas de fake news? João Pedro Lobo, qual conselho você daria para os nossos ouvintes? Bom, eu já tive sim uma experiência com fake news. Numa época que eu estava trabalhando na Record, tinha uma notícia de um crocodilo dentro de um bueiro no parque. Olha só. Pois é. E eu tava trabalhando no setor de apuração e a gente quase deu a notícia, mas era uma imagem fake. E pelo desespero, né, de ser o factual, de ser o hard news, eu falei, opa, tem que correr, quase que foi. Mas com certeza, acho que essa é a parte mais importante, como os entrevistados disseram, precisa realmente procurar aonde tem credibilidade, né? Eu acho que, Gisele, até trazendo isso um ponto para você, o que você acha também junto comigo, todo mundo falou aqui que procura, né, um veículo de credibilidade, mas ninguém vai direto nessa fonte de início, né? Sim, e eu acho que assim, complementando aqui o que a gente escutou, eu acho que também tem um outro fator, o fator emocional. Principalmente essa questão de polarização. E foi quando eu fui vítima de fake news, gente. Eu tava no meio da polarização, numa dessas corridas eleitorais, que este ano a gente vai passar por isso. E tinha um determinado candidato que eu realmente tinha ranço, né? Aquela coisa que você não gosta. E eu vi uma notícia e tinha o antigo Facebook, né? Ainda existe, mas enfim, eu já desativei o meu. E repassei. Como jornalista eu fiz isso. E foi bem desagradável saber que eu fui uma agente de fake news. Eu disseminei fake news e eu tenho que fazer essa meia-culpa. E ainda mais com a IA crescendo do jeito que tá, é de se preocupar essa nova, essa eleição, né? Essa eleição que a gente vai ter. Eles estão até querendo, no período de eleição, eles pararem um tempo com a IA. Como? A gente não sabe. Para os próximos episódios, quem sabe a gente não traga. Mas chegamos ao fim do primeiro episódio do Outro Lado do Jornalismo. Muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Obrigado, João, Gisele, o outro João também, Xará pra Xará. Muito obrigado aí a todos vocês. Júlia, muito obrigado pela essa parceria da gente aí. Primeiro podcast, a gente já tá aí nessa sintonia. Legal demais, muito obrigado. Pra você que escutou a gente, valeu pela sua audiência. Eu quem agradeço a participação de todos e nós convidamos a todos para que sigam nosso perfil nas redes sociais. Comentem, curtam, compartilhem. @do outro lado. Trabalho realizado como parte da disciplina Jornalismo Audiovisual, Lives e Webdocs, ministrada pelo professor mestre Júlio César Fernandes, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Jornalismo Digital e Inovação da Faculdade Casper Libero. Coordenação do programa de pós-graduação, Wesley Moreira Pinheiro. Direção da Faculdade Casper Libero, Marcelo dos Santos.